Olá, o Código Brasileiro de Trânsito está completando 18 anos. E para analisar um pouco essa maioridade de uma lei que mexe com a gente todos os dias, Cidadania recebe Ailton Brasiliense, ele que já foi presidente do Denatran e hoje é assessor do órgão. Muito bem-vindo ao Cidadania, doutor Ailton. Essa maioridade do Código significa dizer que ele já está perfeito, completo, ou ainda tem muita coisa que mudar? Primeiro, obrigado pelo convite. Na matéria de trânsito, nós sempre seremos devedores, né? Tem muita coisa a ser feita, mas mais na parte da prática daquilo que foi proposto no Código, com as alterações que vieram a seguir, do que efetivamente coisas novas a serem propostas em termos de legislação. O senhor diria que houve uma mudança marcante entre o trânsito brasileiro pós e antes da existência do atual Código? Sem dúvida. Vários fatos, né? Primeiro que o Código Nacional de Trânsito, que vigorou de 66 até 97, ele sumariamente excluía o município da administração do seu próprio trânsito. Essa foi uma falha muito grande cometida pelo Código Nacional de Trânsito. Na época, nós já tínhamos quase 50% da população morando em regiões urbanas. Nós sabíamos que o crescimento urbano era muito maior que o rural, mas mesmo assim, os legisladores da época resolveram deixar o município de fora, de tratar uma questão tão íntima, porque tem tudo a ver com o plano diretor da cidade, tem tudo a ver com como você dispõe moradia, comércio, serviços, indústria, comércio, etc. E como é que essas pessoas se movimentam, que tem tudo a ver com o plano diretor, e as regras mínimas de convívio entre pedestres e condutores. Então, um avanço óbvio que tinha que acontecer foi a entrada dos municípios. Nós tínhamos em 97 17 municípios que através de convênios faziam parte das questões relativas ao trânsito, convênios entre município e estado. Hoje nós temos mais de 1.400 municípios, ainda não são 5.500, mas 70% da população e aproximadamente 70% da frota já estão localizados e habitam municípios onde os municípios assumiram suas responsabilidades que foram negociadas com o Congresso desde 1993 até 1997. O senhor diria que o trânsito hoje ele é mais humanizado do que foi no passado? Eu acho que hoje nós temos um condutor melhor habilitado. Nós ainda temos um número horroroso em termos de mortes no trânsito. Nós temos hoje, já nos últimos anos, uma média de 40 mil pessoas sendo mortas e 400 mil pessoas sendo feridas anualmente. Isso é uma cifra de guerra, né? É uma cifra que nos envergonha, né? Nenhuma sociedade sadia podia aceitar esses números. Tem algumas coisas que atenuam um pouco, né? Se você pegar janeiro de 98, quando o Código entrou em vigor, com janeiro de 2016, a frota multiplicou por 3, saiu de 24 milhões para 90 milhões. O número de condutores habilitados também multiplicou por 3, saiu de 20 milhões para 60 milhões. O número de motos multiplicou por 9, não eram nem 3 milhões em 98, hoje são mais de 25 milhões. Então, esses números atenuam um pouco esse crescimento da morte. Até porque um quarto dessas mortes, dos 40 mil, já são motociclistas. Então, nós temos uma conjunção de fatos, crescimento de população, de frota e principalmente de motos, que de alguma forma explicam essa situação que nós temos. Mas indo para o âmbito da sua pergunta, eu acho que hoje nós temos condutores melhor habilitados e mais conscientes. Uma pesquisa que é feita normalmente pelas cidades é dos condutores que são habilitados naquela cidade, qual o percentual que, na média anual, não comete nenhuma infração, ou melhor, não recebe nenhuma autuação. A média das cidades é 75%. 75% não tem nenhuma multa no seu prontuário. 15% tem apenas uma. Daí para frente o crescimento é exponencial, sendo que os últimos 5% são aqueles que cometem 90% das infrações de trânsito. Então, nosso problema dá para ter uma ideia, é o seguinte: há uma consciência maior por parte do condutor, mas existe uma parte, aquela franja de condutores que estão alheios ao código, o código é um código de comportamento, então, alheios ao respeito ao próximo, que estão barbarizando a sociedade brasileira. E nesses é que a gente tem que colocar o foco. E já dá para se definir o perfil desse motorista que barbariza as cidades brasileiras? Ele é homem, ele é mulher, ele é jovem, ele é velho? Lamentavelmente, majoritariamente homem, praticamente 90% deles são homens. A faixa etária não está absolutamente definida, mas é muito maior entre os mais novos, até a faixa dos 40 anos, sendo que o pessoal dos 40 aos 50 comete mais infrações, porém menos graves.
enquanto que a meninada dos 18 até os 40 cometem menos infrações que aqueles em quantidade, mas as mais graves, como, por exemplo, excesso de velocidade, dirigir, beber antes de dirigir, pega na rua, não uso de capacete, não uso de cinto de segurança. Então, essas coisas que as pessoas estão demorando para entender a importância deles, são aqueles que acabam cometendo as infrações mais graves. Isso é uma rebeldia social ou é uma falta de informação? Não, acho que, em primeiro lugar, é falta de formação cultural. Nós não podemos... A sociedade brasileira precisa entender que a questão do trânsito, primeiro, é uma questão de cidadania, de comportamento, de respeito. As pessoas não terem uma ideia do que significa andar, por exemplo, a 100 km por hora. Significa ser aproximadamente quase 30 metros por segundo. Então, aquele segundinho que você levou para verificar quem foi que ligou para você, ou segundinho que você vai ajustar o teu rádio, ou segundinho que você vai olhar para o banco de trás para falar alguma coisa para alguém, nesse segundinho que você não viu nada, você andou 30 metros. Podia ter um caminhão na sua frente, podia ter uma pessoa atravessando a via. As pessoas precisam entender o que significa o segundo quando você está dirigindo. Uma velocidade bem baixinha, 36 km por hora, equivale a 10 metros por segundo. O carro está quase parado, mas ele andou 10 metros. 10 metros numa via urbana é muita coisa para você ficar desatento. Então, são informações mínimas. O álcool, o cansaço, essas coisas retardam o teu tempo de reação entre meio segundo e 1 segundo. Aparentemente não é muita coisa. Se você estiver sentado, não. Se você estiver dirigindo qualquer veículo, moto, ônibus, carro, caminhão, isso é fatal. Então essas coisas elementares têm que ser passadas, que é o que a gente espera que seja passado no Centro de Formação de Condutores, seja passado nas escolas, nos 3 níveis, né, de ensino que nós temos. Nós temos que deixar as pessoas mais conscientes do que significa dirigir um veículo. Colocar um carro em movimento é muito fácil. Em poucas aulas você sabe direitinho o que fazer com os 2 pés, as 2 mãos e os 3 espelhos retrovisores. Porém, colocá-lo em movimento, no convívio com pessoas, pedestres, ciclistas, motociclistas, quem está dirigindo outro veículo, caminhão, ônibus, é uma outra coisa. O senhor está falando da formação. Muitos países adotaram a formação para o trânsito como uma disciplina da escola, não de autoescolas, porque entendem que deve ser uma formação mais longa, mais profunda, deve ser a criação de uma cultura e não apenas decorar regras de trânsito. Esse não poderia ser o caminho do Brasil? Esse é o que o Brasil está tentando. Nós estamos praticamente dividindo em 2 partes. Eu preciso ter um operador de máquina e eu preciso ter um cidadão. A ideia é ter esse cidadão formado no ambiente adequado, que é a escola. É aqui que você tem os melhores profissionais para esse fim. Aqui eu preciso de um simples instrutor, que me diga que assim é marcha, que aqui é a embreagem, que aqui é o acelerador ou breque, que eu para cá viro para a esquerda, para lá viro para a direita, que eu tenho... É um operador de máquina. Mas se eu tenho apenas um operador de máquina, eu tenho um cara que gera acidente. Eu preciso ter um cidadão, primeiro formado, e isso cabe à estrutura educacional do país, e depois eu coloco esse cara já formado num cidadão que vai ensiná-lo a operar uma máquina. Então, o Brasil tem que ter isso mais claro e trabalhar mais profundamente. Não dá para resolver aqui, no operador de máquina, aquilo que esse aqui não conseguiu formar. A gente sente que toda tentativa de avanço, de melhoria na formação do motorista brasileiro, como a questão da adoção agora dos simuladores, enfrenta sempre uma resistência muito grande, né? Por que essa dificuldade? E aproveito para colocar, os simuladores entram para valer? Começando pelo fim, entram e já entraram. Né? Agora é uma questão de cada Detran e ajustando a entrada deles no seu estado. Você imagina uma situação, vamos falar sobre simulador, né? Então você está dentro de um avião, o piloto chama atenção, senhoras e senhores, está aqui é o piloto, esse avião aqui tem a capacidade para 500 pessoas, o número que você quiser, e esta é a primeira vez que eu vou tentar levantar esse aparelho do chão. Quantos ficam dentro do avião? Mais ou menos isso é que a gente faz, com o cidadão tendo 20 aulas ou coisa do tipo, para ele poder sair na rua. Nós temos que investir muito no processo de educação. Todo mundo, em todas as áreas, antes de botar alguém para mexer numa máquina que custa caro, etc. e tal, ele vai testar onde? Ele vai testar numa coisa que simule aquela coisa quando ele chegar na vida real. O simulador é fundamental. Foi o simulador que permitiu, por exemplo, o Japão, que matava 30 pessoas para cada 100 mil habitantes, o Brasil está com 22, baixar para 3.
Primeiro, entender a lógica de construir primeiro um cidadão e depois um operador. Mas esse cara, quando ele passa para cá com os conceitos de respeito aos demais, aqui, antes de ir para a rua, ele tem que ser aprovado no simulador. Depois de aprovado no simulador, é que ele vai para a rua. Ou seja, o simulador é que te dá as condições, algumas condições de treinamento, por exemplo, que você jamais será numa aula prática. Um acidente, Antes disso, você tem uma placa de 60 km por hora ou de 40, que você quiser perto de uma curva. Você ouviu, pelo menos uma vez, que é bom você obedecer a placa. Que tal se você desobedecer? Que consequência terá? Na prática, você não pode fazer isso, mas no simulador você pode. Você pode simular, por exemplo, a chuva, quando você perde a aderência. neblina. Neblina, você pode simular um pneu careca, você pode simular um pneu que estoura, você pode simular alguém que apareça de repente. Você faz um treino para uma situação que você reza para não acontecer. Mas se acontecer, em algum momento, em algum lugar da tua memória, tem uma alternativa, tem tal coisa. Porque o tempo que você tem de resposta, em geral, é inferior a 2 segundos. E tem que ser mesmo, porque entre você perceber uma situação e você tomar a decisão do que fazer, você leva quase 1 segundo. Portanto, o que te resta de prática é o último segundo, que é o segundo segundo. Se você não tiver praticado isso, pelo menos uma vez no simulador, provavelmente na prática você fará qualquer coisa, menos a recomendável. O simulador é fundamental. Garantidamente o Brasil vai dar um salto a partir do que você tiver grande parte dos nossos usuários tendo passado pelo simulador anteriormente. O senhor diria que o bolso, a carteira ainda é o melhor educador do trânsito? Infelizmente é, né? Existem pessoas que não estão preocupadas, existe um bom número de pessoas que tão pouco, nem licenciam os seus veículos e continuam rodando, porque isso dá a eles, entre aspas, a condição de não precisar respeitar coisa nenhuma. Se ele não paga o licenciamento, se ele não renova o licenciamento dele, ele não precisa pagar as multas. Agora, se o processo enquadrá-lo e eu souber que aquela multa é uma multa de pequeníssimo valor, ele está pouco ligando. Se isso, além de ser um valor mais alto, não pode ser exorbitante, nem precisa, mas ainda por cima, colocar para cada tipo de punição uma pontuação que poderá, por exemplo, suspender a carteira dele ou mesmo caçá-la, e o comportamento desse tipo de pessoas muda. Para a maioria, não. Para a maioria, tanto faz a multa ser R$10 ou R$1.000, porque ela tem a responsabilidade, ela tem a consciência do que deve obedecer. Mas aquela minoria, que nós falamos agora há pouco, dos 5%, para esses, só atacando o bolso. Ou restringindo a liberdade de dirigir através da suspensão ou da cassação. No meio da sociedade, o senso comum do brasileiro é que é grande a arrecadação de multa pelos órgãos de trânsito e muitos questionam a validade da aplicação que vem sendo feita. O Denatran acompanha isso? Isso é uma autonomia dos estados? Qual é a leitura que a gente faz sobre essa receita e a destinação dela? Bom, precisamos ver duas coisas antes, né? Primeiro, existem acidentes de trânsito, e os acidentes têm um custo. O custo dos acidentes de trânsito, feito pela ONG que eu presido, a Associação Nacional de Transportes Públicos, que fizeram junto com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPE, do governo federal, acusa para o ano de 2006, esse estudo tem aí já 10 anos, um custo em torno de 40 bilhões de reais. 10 anos depois, esse custo já passou da casa dos 60. Então, o custo dos acidentes de trânsito é de 60 bilhões. Esse custo aqui é saúde? Tudo. Principalmente a perda da vida, todo o gasto que você tem hospitalar, até a perda que você tem em recuperação do teu veículo, né? Todas as multas de trânsito do Brasil, talvez as multas de trânsito do Brasil estejam na faixa de uns 15 milhões de multas por ano, de 15 a 20. Uma multa média de R$100 dá 20 bi. Se alguém acha que com 20 bi eu pago 60, e se alguém acha que com alguns reais eu recupero a vida de pessoas, pode ter um comentário desse tipo. É um tipo de comentário infeliz, para não dizer, muito pouco inteligente ou responsável. Mas hoje, a gente sabe que a legislação ela determina que esse recurso deve ser aplicado em educação do trânsito, em sinalização, mas o senhor acha que os estados estão cumprindo isso a contento? Não, é claro que não. Ninguém está cumprindo exatamente aquilo que está previsto. Nós deveríamos ter campanhas dos órgãos municipais, estaduais e federais, deveríamos ter um projeto de educação muito mais forte, com muito mais conteúdo do que nós temos. A
questão básica dos nossos acidentes está na formação do condutor, não só, porque nem todo mundo é condutor, dos 200 milhões de habitantes, 60 são condutores, 140 não são. Tem muita gente sem carteira aí na rua. Não, tem 140 milhões de pessoas, entre idosos e crianças, que nem podem ser, e nem querem ser também. Mas os não condutores também precisam ter informações mínimas da tal cidadania e de como ele se comporta na rua. Ele não pode se colocar em risco. Então, aquilo que está previsto em alguns artigos, que procura carimbar dinheiro para campanhas e etc., isso aí tem que ser seguido com muito mais rigor. Quando a gente participou da construção desse código, uma das preocupações é o seguinte: mas os órgãos públicos não têm dinheiro para fazer tal coisa. Tem, está aí. Esses 20 milhões de multas ou coisa parecida dão recursos suficientes para você cumprir aquilo que o código propõe. Quando nós estamos falando de trânsito, já gastamos aqui mais da metade do programa com o motorista. Mas o pedestre também é responsável nesse processo e o código prevê, inclusive, algumas penalizações do pedestre que não cumpre esse código de trânsito. Mas isso ficou só no papel, não? Ficou só no papel que nós sabemos que nós somos devedores de não formar adequadamente o pedestre. O pedestre também tem que ser formado. Ele faz parte da ambiência urbana. Ele faz parte da qualidade e da segurança de todas as pessoas que se locomovem. Aí ele atravessa a rua no lugar errado, no Atravessa respeito final, de costas. Atravessa na diagonal. Né? O semáforo está verde, vermelho, amarelo, nem ligou para aquilo. Tem uma faixa de pedestre, atravessa 30 metros ou 15 metros dela. Existe uma série de cuidados. Não respeita as passarelas, não usa, né? Se tiver passarela, se tiver um dia de sol, ele passa por baixo na sombra. Ele tem que ser formado. É tão importante você formar o condutor, que são 60 milhões, do que os não condutores, são 140 milhões. Essa dupla condutor-pedestre, que esse aqui também é pedestre, antes de mais nada, antes de ser condutor, mas essa dupla tem que ser devidamente formada. O pedestre tem que saber que se um carro tiver uma velocidade, sei lá, 40 km por hora, ele não para instantaneamente. Mas ele tem que olhar e achar, do ponto de vista dele, que ele pode muito bem atravessar, que o carro vai parar. Que velocidade vem vindo o carro? Né? Entre o motorista perceber alguma coisa, acionar o freio e brecar, uma média, se é 60 km por hora, ele vai precisar de mais ou menos 40 metros para frear. Entre perceber a questão, e o carro aplicar efetivamente o freio parar. E o freio agir. Partindo do princípio, o chão está seco, o pneu está bom, o freio está ótimo, o condutor está lúcido. Ou seja, são várias condições para que eu consiga utilizar essa metragem para parar. Se uma dessas não estiver lá muito bem, em vez de 40 metros, vai para 45, 50 e assim por diante. Mas voltando para a tua pergunta, que eu acho que é importantíssima. Nós temos que ter um projeto de educar o cidadão, e lá pelas tantas indivíduos. Bom, esse cara aqui, todos são pedestres. Mas tem alguns que não querem ser condutores. Ou, a maior parte do tempo, eles se locomovem como pedestres. Esses têm que ter uma formação própria, adequada, para ele poder viver, conviver e se colocar em segurança. Ele não pode se colocar em situação de insegurança. Não está na hora de aplicar também a política do bolso da carteira em relação ao pedestre? Olha, alguns países tentaram isso. Os Estados Unidos tentou isso na década de 20. Mostrou absolutamente inócuo. Você não consegue cobrar. E outra, antes disso, nós, que fazemos parte do Estado, nós somos devedores. Cadê os projetos que realmente abrangem a totalidade da população? Também, quando o Estado for devedor, fica muito complicado ele querer punir alguém que sequer se preocupou em educar, em informar. Nós temos visto mais recentemente uma nova realidade de mobilidade urbana no Brasil, que é uma maior presença de ciclistas nas vias de Brasília, do Brasil como um todo, não só em Brasília. O senhor não acha que o motorista brasileiro ele não estava assim culturalmente preparado para receber esse parceiro no trânsito? Bom, primeiro, tem um pouco de ironia na tua frase, né? Quem nasceu primeiro foi a bicicleta. Quem primeiro ocupou as ruas do país e do mundo foram as bicicletas. O carro chegou depois. Ocupou depois, né? Chegou depois, né? Então, o que era natural é que você, que é o mais forte, me respeite, eu que sou mais fraco. Então, fazer o seu pedestre ou o ciclista. Né? Por um comodismo que só interessa aos comodistas, para eles, o ciclista é um cara que atrapalha.
Assim como o pedestre atrapalha, é como o semáforo, quando fecha, atrapalha, a contramão atrapalha. A via exclusiva do o ônibus mundo atrapalha, o carro dele atrapalha, e a mãe dele deve atrapalhar também. Né? Então, de novo, é questão de formação. Quer dizer, quem é que nós estamos formando? É um cara que acha que a rua é dele só porque ele está sentado num monte de lata que pesa 1 tonelada, 2 ou 10? Quem é esse cara? Temos que voltar ao princípio. Temos que formar o cidadão. Até para ser ciclista. Porque é que esse é outro problema, né? Que é um outro cara não formado. É. O que é comum no ciclista? É andar na contramão, andar em cima da calçada, semáforo vermelho, verde, amarelo, o problema é a questão de cor. Às vezes tem uma ciclovia a 3 metros, mas ele anda na rua. Não usa. Então, voltando, o nosso problema, nós temos que formar pessoas para o trânsito. Ciclista, motociclista, condutor, passageiro, pedestre. Essas pessoas precisam entender que existe um espaço para cada uma delas. Cada uma delas tem que ter um conjunto de regras que elas têm que obedecer para que as coisas não aconteçam negativamente para o lado delas. Mas a questão do ciclista foi muito bem colocada. O senhor está falando, assim, o foco central da nossa entrevista o tempo todo acaba caindo na questão da formação. E nós estamos vendo, está tendo um grande esforço agora do governo em criar um novo currículo, uma nova base mínima de ensino fundamental e médio para todo o país, e ninguém se fala nessa formação para o trânsito. Não era o caso de ter uma aproximação dos ministérios? Que eu saiba, ela existe e ela está sendo providenciada. Me parece que na versão original, eu não conheço exatamente, mas me parece que na versão original ela não consta. Mas está aberto. Está aberto a sugestões. Está aberto a sugestões, nós temos incluído nossas sugestões lá. Como é que o senhor antevê o futuro próximo desse nosso código? Ainda muitas reformulações? Olha, o código é um bicho vivo, né? Por exemplo, você não tinha airbag, você lá para trás não tinha cinto de segurança, você não tinha um sistema que te ajudasse a estabilização do veículo. À medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, você deve incorporar, porque ela significa maior segurança. Esse é o lado tecnológico. Outro lado, o lado do comportamento, né? E a relação do trânsito com a cidade. Você não pode mais fazer vias da forma que nós fazemos. Calçadas, é impossível você andar. Não é concebível você ter uma cidade um país onde dos 200 milhões, 160 moram em cidades e não há preocupação de construir e manter calçadas adequadas. Inclusive nas principais obras públicas, né? Novos viadutos, novas pontes, não tem sequer a passagem do pedestre. Isso para não falar em ciclista. Não, esse então está fora de vez. Né? Mas nessa construção de cidades que nós estamos fazendo, no Brasil estamos fazendo isso há muito tempo, a questão do trânsito não foi incorporada. Então, calçada é uma coisa que alguém vê de forma marginal. Quando ela devia... O Código de Trânsito é um detalhe importante. Ele não trata as questões do leito carroçável. Ele trata de uma fachada até outra fachada. Portanto, ele incorporou as calçadas. Só que os nossos prefeitos continuam fazendo de conta que não é com eles. E continuam dizendo que a calçada é um problema do proprietário. Que calçada? Que piso? Que manutenção? Que nivelação? O proprietário resolve para ele, para a entrada do carro dele, no prédio onde ele mora. Mas o pedestre tem que andar numa rampa e às vezes até tem degraus. Isso para não falar das pessoas que têm problemas de acessibilidade, de cadeirantes. Totalmente à margem. Houve um caso específico numa cidade aí que o cidadão achou bonito e resolveu azulejar a sua calçada. Ele tinha uma frente de 10 metros de frente, uma boa largura, 3 metros. E ao longo do tempo o pessoal começou a socorrer acidentes de pedestre caindo em calçada e identificou a casa do cidadão. Então ele foi intimado a trocar o azulejo. Porque nunca disseram para ele que uma das coisas que ele nunca poderia botar numa calçada é o azulejo. Talvez fique muito bonito, mas é absolutamente inseguro. Então, quando o Estado diz que o cidadão faça lá o que ele quiser, do jeito que ele quiser, o Estado não está nem um pouco preocupado com as pessoas que precisam usar aquele meio, aquela área para ele poder se transportar, que é a calçada. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o especialista em trânsito, Ailton Brasiliense, ele que é assessor do Denatran, que veio conversar com a gente sobre os 18 anos do Código Brasileiro de Trânsito. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV.
Até um próximo programa.